seguir, Mr. Play. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. Playcast do site Mas que perda de tempo. Ele escolheu dinheiro ao invés de poder. Nessa cidade é um erro que muitos cometem. Dinheiro é a mansão em Sarasota que começa a desmoronar depois de 10 anos. Poder é o velho castelo de pedra que resiste ao passar dos séculos. Eu não posso respeitar alguém que não vê a diferença. Saudações, senhoras e senhores! Seja bem-vindo a mais um episódio do Playcast diretamente do site O Mr. Play. E sim, senhores, estamos aqui reunidos mais uma vez, eu, Jordão, Samuca 3000 e Dudu Guimarães, para falar sobre o Fla-Flu político, rapaz, a disputa dos partidos dentro da situação política atual no Brasil. Certo, Jordão? É isso mesmo? Sim, senhor, a gente vai finalmente encarar esse com esse Playcast de uma vez só, porque os dois lados vão atacar a gente. Independente de qualquer. Normal. Indiferença da minha parte. Estamos aqui hoje com o Samuca. E aí, Samuca, como é que você tá? Você tá bem? Tudo certinho? Ah, cara, eu tô de boaça aí, né, cara? Eu só tô esperando ver tudo pegar fogo. Não, na verdade eu sou do tretaísmo, mas eu tô cansado, né, cara? Tá sexta de noite aí, entendeu? O dia foi emocionante, cara. Muitas emoções, saca? Muitas coisas sentimentais rolaram aí antes da gente começar a gravar. Então eu tô calmo, eu estou calmo. Qualquer coisa a gente bota um Barry White aqui, um Gian Giovanni e tá tudo certo. E estamos aqui com o Dudu Guimarães também. Salve, galera, boa noite. Sei lá, foda-se, tô com sono. Caramba! Cara, Dudu... Olha, eu tenho a leve impressão que o Dudu vai dormir nessa gravação. Não vai ter, Mais uns polichinelos. Não vai ter piscada hoje. Não. Hashtag aí, hein, galera. Hashtag não vai ter piscada. Bom, então é isso. Sem mais enrolação, porque o Dudu tá com sono, vamos direto pro cast de hoje. E olha aí quem está de volta, os recadinhos. Você achou que você ia direto pro cast, meu amigo? Não, você vai primeiro ouvir os nossos recados aqui. E hoje tá eu e Jordão aqui. E aí, Jordão, como é que você tá? Eu tô ótimo, cara. Sabe por que eu tô ótimo? Porque finalmente esses recados voltaram. A gente vai voltar a falar com o público diretamente. Vamos voltar a falar com vocês aí. Olha aí, que bonito, que bacana, né? E o que a gente tem de recado hoje? Bom, primeiro, nós temos a volta do Kepler. Olha e já aí, está online. Rapaz. Já entrou online. Todos os sábados tem o episódio novo do Kepler, rapaz. Então deixa de dar bobeira, vai lá ler os contos escritos pelo De La Torre, que mais uma vez está em memória. Agora tá no capítulo 10, se eu não me engano, não é isso? Já tem uma dezena pronta, você já pode ler os anteriores. Tem uma dezena pronta. E um capítulo novo, rapaz. Um capítulo novo. Finalmente voltando, a gente agora tá voltando com tudo, todas as operações de volta. Então não se esqueça que Kepler está no ar, malandro. E o que mais, Jordão? O que mais que a gente tem pra passar? Então, esta tá louco. semana... Quer saber o que tá acontecendo. Essa semana não, a próxima semana, a partir do dia 4 de maio... Guarde essa data, 4 de maio. Vai ter Semana Internacional dos Quadrinhos 2016. Olha aí, rapaz. A SIC, a famosa SIC está de volta. Exatamente. E
quem vai estar lá, né? Quem você acha? Quem? Na Semana Internacional dos Quadrinhos, quem você acha que vai estar lá? Obviamente que é os nossos amigos do Universo Capa Comics. Exato. Vai estar lá todo mundo, vai estar todo mundo lá? Ou a grande maioria, pelo menos? Bom, vai estar o comandante, que ele vai chegar de helicóptero. Sim, ó, claro. Comandante Hamilton. Vai estar o Cristiano, vai. O Carpalhal, que é o editor deles, que eu quero particularmente conhecer esta figura. Né? E eu vou estar lá. Aí. Olha só. Jordão, quem não quer ver o Jordão? E também vai estar o ilustrador. Olha só quem vai estar lá. Olha só, vocês não podem perder isso. Vai estar lá na SIC o ilustrador, preste atenção, o ilustrador do V de Vingança. Olha aí, rapaz. Você que gostou daquele filme, você que gosta de quadrinhos, tem a obrigação de estar lá. Olha aí, não. E ele vai dar palestra, olha só, ele vai dar palestra. Vai dar palestra, olha aí. Se você tem o interesse em ingressar nesse meio, nesse ramo, né, você não pode deixar de perder a palestra de uma pessoa importante desse ramo. E vai estar o comandante Hamilton e eu não sei se o Cristiano vai, mas o comandante Hamilton tem certeza. Ele também vai participar lá de uma mesa aberta lá sobre quadrinhos, tá? Isso, exatamente. Então se você tem interesse e vontade de ir, quando e onde vai ser, Jordão? Então, vai ser do dia 4 ao dia 8 de maio, na Escola de Comunicação da UFRJ, sim, no campus Praia Vermelha. Presta atenção, Praia Vermelha, perto do Shopping Rio Sul, do lado do Felipe Pinel, o hospício, tá? Não, cuidado pra não confundir. Vai confundir, vai parar em outro lugar, vai ter gente desenhando na parede. Exatamente, não estou falando do campus lá do fundão. Estou falando da Praia Vermelha, prestem atenção, tá? Se caso tiver ainda dúvida, tem link no post, tá? Do endereço, da onde vai ser certinho, pra você não se perder. É fundamental que você compareça lá, porque o Jordão vai estar lá. Porque eu sou a estrela desse podcast. Tá vendo? Ele é estrelão, estrelinha, entendeu? Não, então, não, ele tá. Eu vou admitir aqui, a estrela do nosso podcast é o Dudu. Eu tenho que falar isso, eu tenho que admitir isso. Eu não sou mais estrela disso aqui, cara. Olha aí, momento polêmico. Tem que falar isso. Bom, então tem links aí embaixo pra você conferir aonde vai ser e não deixe de ir lá. Outra coisa, senhores. Nós queremos difundir a palavra do Mr. Play. Nós queremos que o Lucas seja o novo Messias da internet. Ai, cara. Você quer que a minha palavra chegue em todos os ouvidos? Eu quero, porque é necessário. Porque assim nós vamos ter mais gente clicando no nosso link do Submarino. Olha aí, tchim-tchim. Exatamente. Pra isso, eu estou pedindo, não vou ordenar porque eu não sou ninguém pra ordenar nada. Eu só mando aqui dentro do Mr. Play nos bastidores. Fora eu não mando nada. Então eu estou pedindo pra vocês, compartilhem. Pega um episódio que você tenha gostado. Pega do Capa Comics é legal. Pega o do Capa Comics. Isso, do Capa Comics. Ou o do Coisas Irritantes também, que tá super engraçado, se a pessoa quer um papo mais informal. Exato. Compartilhe com seus amigos. Esse específico agora não manda. Mas os outros estão ótimos. Compartilhem, porque a gente quer saber, a gente quer crescer, e a gente quer que a gente cresça com vocês, e a gente sabe que vocês vão nos ajudar. A gente sabe que vocês existem. A gente sabe que por trás desse microfone, passando aqui pelo fone de ouvido, eu sei que tem uma pessoa que vai ouvir isso. Que tem alguém ouvindo que sabe que tá se sentindo tocado agora no coração. Então compartilhe, ajude o nosso trabalho a continuar. E se você não quiser compartilhar, mas não quero compartilhar, você pode de outra forma. Se você tiver um iPhone, um iPad, um iMac, ou se você tiver no seu computador o iTunes, você pode ir lá e dar 5 estrelinhas. Não vou falar pra 5 estrelinhas, não. 5 estrelinhas seria foda pra caralho. Julgue conforme o seu coração. Exatamente. Só não pode dar um é sacanagem. Não, aí você também, aí não. Aí você tá... De 3 pra cima. Vamos botar 3 pra cima. A gente fala assim, julgue conforme o seu coração mandar. De 3 pra cima só. Exatamente. Esse é o filtro do seu coração.
A gente tá estabelecendo. Olha só, o Jordão falou que não ia ordenar nada, mas esse vai ser o filtro do seu coração. Não, mas Então, eu tô de três- falando. Eu estou dando uma sugestão. Se a pessoa não quiser usar esse filtro, ela não precisa usar. Tá bom. Isso bom. quer dizer, se ela não usar, isso quer dizer que ela não gosta do Playcast. Eu acho. Aí não, pô. A gente é super gente boa, entendeu? É. Toda quinzena tem um Playcast novo, entendeu? Tem os textos lá no site. Exatamente. Poxa, a gente não machuca ninguém, não agride ninguém, A gente não agride. com palavras. A gente é super gente boa. E outra coisa também. E-mails, galerinha. Quero saber o que vocês estão achando. Eu quero saber as suas histórias. Eu quero saber. Eu quero saber se eu tô errado falando alguma merda aqui. O seu e-mail é a sua participação dentro do Playcast. Entendeu? Sim. Você vai participar com a gente aqui, cara. Olha que coisa maravilhosa. Exato. A gente vai estar interagindo com vocês no Playcast Lite. Então é importantíssimo que você mande o seu e-mail. Ah, não venha falar que você tá. Ah, porque dá muito trabalho, não. Se você entrar agora no site e for na aba Contato, tem lá um formulário que você escreve ali e já cai direto no nosso e-mail. Entendeu? Exato. Não tem desculpa. No celular ali, você entrou ali no site mrplay.com, preencheu ali, pum, mandou, acabou. A gente lê no Playcast lá e todo mundo fica feliz. Exatamente. Rapidinho, cara. Que isso? Vai lá, 5 minutos, você consegue. 5 minutinhos, vai. Não vai você não vai morrer por causa de 5 minutos. Não vai. Ou vai também, né? Não sei, tudo pode acontecer. Caralho, olha só como você é. Já desejando mal pro ouvinte. Não, tô sendo realista. Pior ainda. E por último, mas não menos importante, temos também as nossas redes sociais, galerinha. Nossas redes sociais. Exato. A gente tá em todos os lugares. A gente tá espalhado por esse mundo aí. Você pode encontrar a gente em todos os lugares. Menos no Google+, que ninguém entra no Google+. Inclusive, a gente divulga post lá no Google+, hein? Olha aí. Eu não tô sabendo disso, não. O Jordão que faz os posts não tá sabendo disso. Eu desconheço essa informação. Tá bom, então quem é Jordão, né? Aliás, eu quero saber quem está colocando isso no Google+. A pauta. A pauta, nosso participante aqui, a pauta faz isso. Tá, ele e o Manfiló, tá bom. E o Murphy Law, isso. Dos dois é uma dupla terrível. Verdade. Aliás, o Mr. Plate parou essa época por causa deles. São os culpados, boa, gostei. São os culpados. Vou usar só pra jogar a culpa. Boa. Muito gostei. bem, vamos lá. Então, o seu Twitter e o Twitter do Mr. Play. No Twitter você pode me seguir, particularmente o meu, @o_lucas_casimiro, ou você pode seguir o Twitter do site, que é o Mr. Play, @o Mr. Play. No Facebook, você pode também nos curtir, né, dar uma curtida lá nos nossos posts, nas coisas que a gente posta. É só você ir em facebook.com/o Mr. Play. Certo? E as suas redes sociais, Jordão? Quais são? Se caso a pessoa quer te seguir, quer te mandar um abraço, 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento. Então, eu estou no Twitter, está lá GF Jordão sem tio, hein? Sem tio. Sem tio. Se colocar tio, não vai encontrar. Então é sem tio. E anuncio agora que eu estou no Snapchat. Olha aí, rapaz! Eu e o Lucas. Vamos deixar isso claro. Caramba, e colocou no fogo. Ok, vamos lá. O meu Snapchat é GF Jordão, também sem tio, tá? E o do Lucas, Mr. Play, é o Lucas Casimiro, tudo junto. É isso aí. Tá tudo junto e ó, quem sabe em breve não tem um exclusivo do site, hein? Fica aí no ar aí, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Exato. Fica no ar aí. Mas é importante que você siga a gente nas redes sociais pra você estar por dentro de tudo, pra saber quando a gente lança post novo, pra saber quando tem algum texto exclusivo novo, entendeu? Então é importante você seguir, curtir e compartilhar também. Certo, Jordão? Certo. Podemos ir pro cast de hoje? Por favor. Então é isso. Sem mais delongas, vai definitivamente agora pro cast de hoje. Falou, tchau, tchau. Valeu. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles.
acontecendo no Brasil? Tá tudo uma merda. Tá tudo uma merda, desde 1500. Fudeu tudo e eu já falei, em vez de devolver pra Portugal, vamos devolver pra Portugal, pedir desculpa pelas merdas e ganhar passaporte azulzinho. Bom, esse aí, eu já tô fora porque eu já tô tirando minha cidadania portuguesa, então pode até entregar pro, sei lá, Castral, foda-se. Cuidado que Então. a fundação vai fazer chover dentro da sua casa. Ah, pois é. É por isso que vai ser bipado, eu espero. Mas, mas então, o que tá acontecendo? Sempre Fla-Flu político. o Fla-Flu sempre teve esse negócio da oposição e governo. Desde sempre, né? O problema é que agora tá absurdamente violento, eu diria, né? Hostil demais. Ô Jordão, oposição e governo são duas coisas que existem na democracia em qualquer país. É que aqui no Brasil tá uma coisa meio como posso ver aquele negócio do nós contra eles. Se você for ver a situação americana, por exemplo, você tem os democratas e os republicanos, só que os dois, apesar de divergirem em vários aspectos das ideologias, principalmente de imigração, a saúde gratuita, divisão de cobrança de impostos, tudo mais, eles têm um foco mais ou menos parecido quando se trata na população em geral. E o presidente lá, ele é respeitado, mesmo que o cara seja você seja republicano e o presidente seja democrata ou vice-versa, o presidente é uma figura respeitada. Aqui no Brasil acontece o seguinte: você tem o PSDB, que as pessoas falam que é o partido de elite, que só quer cuidar da elite do Brasil, e você tem o PT, que quer cuidar dos pobrezinhos, dos pobres coitados, tudo mais. Então, vira esse negócio do nós contra eles, sabe? A elite querendo massacrar os pobres, são os pobres querendo derrubar a elite. Quer dizer, e cria essa situação que realmente vira um fla-flu, entendeu? É horrível isso. Sim. Olha, eu vou dizer... Não, o que eu acho que tipo... Você falou um ponto aí muito forte lá nos Estados Unidos. Tem essa coisa dos democratas versus os republicanos. E eles têm as divergências deles, mas quando se trata no projeto Estados Unidos, principalmente na política externa americana, você vê que os caras convergem para o mesmo objetivo sempre, fortalecimento dos Estados Unidos e tal. Existe a oposição ideológica do que deve ser feito, mas os caras estão sempre ali convergindo sempre para o mesmo caminho, que é o fortalecimento da nação deles. Aqui no Brasil, essa questão de PT versus PSDB, eles contra nós, eu acho que se tornou ainda mais forte lá nos autos de 2008, por exemplo, quando o Lula começou a discursar em favor de preparar a Dilma para substituir ele. Eu acho que foi uma responsabilidade, principalmente de uma figura com tamanha influência, começar a semear essa situação de que nós, os pobres, agora temos acesso, não sei, porque antes eles não queriam. Eu não lembro, sinceramente, de pessoas da dita elite, do PSDB, até das correntes mais conservadoras do PMDB, plantarem publicamente discursos como esse, de extrema segregação social. Sabe? Mas o PT sempre trabalhou, esse discurso de segregação econômica. Sempre principalmente quem conhece o PT do início da década de 80, ele sempre trabalhou esse negócio o patrão é um filho da puta, o patrão é ele, os caras peão. O chão de fábrica são os coitadinhos. Tanto que eu tava vendo o debate na época que o Enéas era vivo ainda, estava concorrendo à presidência, né? Tem a pergunta do Enéas pro Lula, etc. E o Lula, ele vem sempre veio com esse discurso, né? De a elite, porque isso, porque... Cara, é irreal. Eu pelo menos eu penso assim. Eu não sei se realmente o pessoal do PSDB pensa assim, sabe? O que eu penso, cara? Eu sou totalmente. Eu não tô falando isso porque eu sou contra o assistencialismo. Eu sou totalmente a favor, na verdade. Você realmente, o Estado também tem que ajudar o povo, concordo. Mas você só pode ajudar se aquilo ali também não te fuder depois. Entendeu? Mas Jordão, o problema é o seguinte, isso voltando a comparar com a política americana.
Quando um presidente é eleito lá, independente do partido dele, tem uma espécie de uma trégua branca que eles começam a trabalhar em prol do país. Lógico que quando acontece alguma coisa que vai contrária às ideologias do país, o outro lado meio que briga e tudo mais, mas não vira essa coisa que tá aqui no Brasil hoje. Por exemplo, o Obamacare, que é o projeto de saúde do Obama, tudo mais, tá sendo contestado pelos republicanos. Então, tudo bem, mas a figura do presidente, ela ainda é respeitada. Aqui no Brasil, não. Sim. Quando o FHC tomou posse, isso em 1994, sabe? A primeira coisa que o PT fez já foi criticar o FHC, sabe? E a mesma coisa ao contrário. Quando o Lula tomou posse e a Dilma tomou posse, o PSDB a primeira coisa que fez foi começar a criticar, assim, nem dá chance do cara realmente poder trabalhar. Quer dizer, independente aí se você é favorável a uma vertente ou outra, você tem que ter essa trégua branca até pra ver se o cara realmente presta ou não. Sabe, assim, por mais que eu hoje, politicamente, sou mais alinhado com o PSDB que com o PT. Só que eu não sou da filosofia que eles falam do quanto pior, melhor. Não, eu gostaria muito de estar errado em relação ao que acontece com as decisões políticas do governo do PT. Só que tudo que foi feito nos últimos 12 anos, né, não atendeu as minhas expectativas de um país melhor. Pelo contrário, principalmente agora que eu tô trabalhando na economia, eu vejo que o PT só fez merda, entendeu? Daí cria o assistencialismo, que é uma coisa que, assim, é boa, mas torna o povo dependente. Não é aquela história, você não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Não, você tem que fazer os dois, você tem que dar o peixe e ensinar o cara a pescar, pra quando ele aprender a pescar, você parar de dar o peixe. Hoje não, hoje você dá o peixe, foda-se ensinar o cara a pescar. Sim, exatamente, sabe? Você não tem, por conta disso, o nosso assistencialismo é totalmente errado, cara. Entendeu? Eu falo isso. A gente, em vez de você pegar esse dinheiro todo, cara, porra, dá um jeito, cara. Você tem outras prioridades no país para evitar algum tipo de catástrofe, tipo a crise de falta de água que teve aí em São Paulo, por exemplo, sabe? E quase teve aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Aí o que acontece? Você começa a gastar dinheiro demais aqui, ali, e acontece e tá acontecendo o que aconteceu agora. Essa é uma notícia que o Ministério da Educação falou: não temos mais dinheiro pro FIES. Eu acho que essa irresponsabilidade fiscal brasileira, ela foi uma coisa tão cruel, mas tão cruel, porque a gente viveu um período de bonança de commodities muito grande. Então a gente tinha preço de petróleo alto, a gente tinha preço de minério alto, preço de soja alto, exportações de commodities muito elevadas. Dólar 1 para 1, ponto. 1 para 1, só isso. E o dinheiro entrando hard. Samuca, muita coisa dessa época de bonança aí há que se duvidar. Por exemplo, eu acho que em 2006, se não me engano, o Lula declarou que o Brasil era autossuficiente de petróleo e tudo mais. Mentira, o Brasil continua sendo um dos maiores compradores de petróleo do mundo. O Brasil aumentou a produção. Foi um golpe de marketing. Exato. Isso foi um golpe de marketing. Tipo, eu lembro dessa questão da autossuficiência do petróleo, que eu até ri, gente. O cara falando, nós agora consumimos 1 milhão de barril de petróleo e exportamos 2 milhões por dia. Alguma coisa assim. Não sei os números exatos. Mas a verdade é que o petróleo que a gente importa, o leve, que é o combustível, que a gente exporta é o pesado, que faz outro tipo de produto, refinar e tal, mas não vira combustível. Então, assim, foi uma parada muito irresponsável, mas que era um marketing maravilhoso na época. Isso não há de se negar. Agora, essa questão do commodity foi o seguinte. Nessa parte de marketing, teve um outro golpe que o Lula deu, quando ele falou que o Brasil tinha pagado o FMI e estava emprestando dinheiro para o FMI. Não é que o Brasil está emprestando dinheiro para o FMI. Os países, quando não tem nenhuma dívida com o FMI, dão dinheiro para o FMI ajudar países que estão passando por dificuldades. Assim como o Brasil, durante muitos anos, pegou empréstimos do FMI, entendeu? E depois, lógico, tem que pagar, mas da onde vem esse dinheiro do FMI? Vem de alguém que tá
oferecendo essa grana para eles, entendeu? Que são o que os outros países estão ajudando, são o que os Estados Unidos, a contribuição dele. Da mesma maneira que na ONU. A ONU vive à base de contribuição de outros países. Então, quando fala que o Brasil está emprestando dinheiro para a FMI, não está emprestando dinheiro. O Brasil dá esse dinheiro como qualquer outro país que é membro da FMI, dá. Se num dia der merda, ele tem a FMI poder emprestar dinheiro para ele. Nesse ponto da FMI, é uma pergunta que eu tenho. O Brasil está devendo nesse momento a FMI? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. O Brasil está com as contas em dias. O FMI está com a conta em dia. Então, beleza. Ele não tá sem dívida nenhuma, zero. Não, sem dívida nenhuma, zero não. Mas a dívida do FMI, que é a mais famosa, né, que todo mundo fala, que é a mais emblemática, que recorreu ao FMI. Exato. O Brasil não tá. O problema é que quando o Brasil dá razão para a FMI, que o Lula falou que o Brasil está emprestando dinheiro para a FMI, não é que o Brasil está emprestando dinheiro para a FMI. Como todos os membros que fazem parte da FMI pagam uma contribuição para ajudar países que estão precisando. Ou vocês acham que o FMI tem um pote de ouro gigante lá que eles vão distribuindo assim? Eles não fazem nenhum tipo de investimento no mundo. Eles pegam esse dinheiro de outros países e emprestam para quem tá na merda. É tipo aquele compulsório que é obrigado a recolher, saca? Exato, exato. Entendi. E aí o que acontece? Voltando à nossa pauta mesmo, que é, né, esse fla-flu político, né, cara? Essa semana, se eu não me engano, foi na segunda-feira, saiu aquele vídeo daquela, se eu não me engano, é advogada, incitando, né, de uma maneira mega hostil contra o governo, né, contra a Dilma, né, e antes disso tivemos o Lula falando aquelas asneiras todas, também incitando, é bom deixar claro que as asneiras também, eu achei que a outra foi a asneira, porque incitar povo da maneira que estão incitando, eu tô achando horrível isso, tá? Também incitando que não, vou andar o país todo, não sei o que, babá. Cara, isso aqui está prestes a você ter quase uma guerra civil, né? Porque os dois lados estão tão furiosos um com o outro e a potencialização de dar uma merda fodida é enorme, né? Mas, Jordão, no caso de uma guerra civil, você tá no lado de quem? No Capitão América ou do Homem de Ferro? Eu tô do lado do Goku. Olha, eu vou dar minha opinião sobre essa questão da possível guerra civil de um jeito meio, sei lá, eu vou tentar bem simplificar aqui, que é fazer um resumo do que eu acho que é a situação. De um termo bem popular, bem simples de entender. Eu acho que os ânimos estão tão exaltados, as pessoas estão tão assim... Vamos colocar em números claros. Vamos imaginar que tem 100 mil pessoas que estão putas com toda essa situação. Dessas 100 mil pessoas, provavelmente só umas 5 mil, de fato, estão ali engajadas politicamente, né? Então, esses 5 mil que estão engajados politicamente são os caras que fazem barulho de verdade, que estão ali nas redes sociais, que montam protestos e não sei o quê. Então você tem 2.500 para um lado. Pois é, você tem 2.500 para um lado, 2.500 para o outro. Então os outros 95 mil estão tão desesperados que eles estão acabando engolindo qualquer coisa. Não, mas o certo é você falar que tem 5 mil pessoas que entendem realmente o que está acontecendo. Não, pois é, que isso dos dois. Então, dos dois lados você tem uma massa de manobra muito grande. Tem muita gente que fala, golpe. O cara não sabe porra nenhuma o que tá acontecendo. Nesse universo de 100%, uns 5% tem consciência da situação. E esse 5% tá dividido, saca? Metade é contra, metade é a favor. E esses 5% conseguem fazer barulho. E os 5 estão na lista do Odebrecht. Muito provavelmente. Outra coisa que você tem que levar em conta é o seguinte: os 5% que sabem o que está acontecendo, não é que eles estão engajados aí pelo melhor pelo país. Não, eles estão engajados no que é melhor para eles e pro grupo isso é claro. Deles, entendeu? Não é que eles falam assim, são 5%, nós queremos o melhor para o país. Eu acho que o melhor para o país é a Dilma ficar, eu acho que o melhor para o país é a Dilma cair. Não, eu acho que tem...
Esses 5% eles estão brigando porque é o que é melhor para eles. Se a Dilma ficar, eu vou manter minha boquinha. Se a Dilma cair, eu vou ganhar uma boquinha, entendeu? É assim. Todo mundo quer uma tetinha do governo, cara. Essa é a verdade. Sabe, o mais engraçado é o seguinte: se você olhar nas redes sociais, você vê o pessoal defendendo o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, na prática, é uma visão que serve ao contexto de quem quer se favorecer ali na frente, velho. Lá em Brasília é isso. Os caras estão cegos aqui defendendo uma coisa que, na verdade, quem tem o poder de decisão lá em Brasília não tá nem aí. O cara só fala Estado Democrático de Direito porque convém ao discurso que ele quer proteger. Ele não tá nem aí pra opinião da Constituição, cara. Então o pessoal não entende isso de verdade. 70% da população não sabe o que é Estado Democrático de Direito. Assim como 70% da população não entende exatamente como está sendo o processo de impeachment e por aí vai, cara. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Fato, 70, você está sendo muito bonzinho ainda, na verdade. Sim, eu estou sendo um cara batuta, um cara legal, um cara bacana. Então, o que eu acho que acontece é que é o seguinte: lá em Brasília, os caras não estão nem aí para o que de fato significa o Estado Democrático de Direito. Eles usam essa palavra assim com muita irresponsabilidade, de forma bem leviana mesmo, para vender uma posição, tanto com a oposição quanto o governo. Eles levantam essa bandeira do Estado Democrático de Direito porque é uma expressão que serve a um propósito, é muito legal de ouvir. E significa que você está se importando com algo e o bobão aqui da frente, o fanático, vai comprar essa ideia e vai defender com unhas e dentes. A grande verdade é que, tem um embate político e Brasília está se alimentando, assim, vorazmente com essa segregação social e esse combustível altamente inflamável, que é o descontentamento com a situação atual. Eu acho até que se não houvesse uma crise econômica tão complexa como está havendo agora, em que programas sociais estão sendo afetados por irresponsabilidade do próprio governo, talvez não houvesse essa repercussão que existe hoje. Talvez a gente nem tivesse com impeachment. Poderia ter esse escândalo de corrupção, mas o grande catalisador para esse descontentamento, levar a gente para a rua, levar esse pessoal a fazer barulho contra e a favor, é uma crise econômica. Essa crise de corrupção é só uma parada que é uma cereja do bolo, que foi o estopim para incendiar um descontentamento geral. Não, mas o Samuca, você falou bem pelo seguinte: brasileiro, e isso é uma das características que eu acho bem cretina no nosso país. O povo brasileiro só se importa quando chega no bolso dele. E isso eu posso falar, vamos lá, aqui em São Paulo, durante anos, São Paulo elegeu ou reelegeu, cara, talvez um dos maiores corruptos do país, que foi o Paulo Maluf. Mas como ele fazia as coisas lá, viaduto com obra de Maluf, túnel que é obra de Maluf e tudo mais, e tinha dinheiro no bolso da população, ninguém ligava, entendeu? Foda-se. Agora, o Lula, quando ele era presidente, ele teve, na época, né, o maior escândalo de corrupção do governo dele, que o ministro-chefe da Casa Civil dele foi condenado. Sabe, o presidente do partido dele foi condenado, o tesoureiro do partido dele foi condenado, que foi um mensalão, e o brasileiro cagou e andou, reelegeu o Lula, entendeu? O tesoureiro do partido dele falou no Jornal Nacional que pagou coisas com dinheiro não contabilizado. Dinheiro não contabilizado é caixa 2 é crime, mas como não tinha dinheiro na população, sabe, aí tava vendo uma bonança econômica, qualquer coisa qualquer 100 reais que você jogava na bolsa em um mês se fazia R$1.000 e tudo mais, tinha emprego, tinha tudo, tava nessa época de commodities, como você falou, vendendo, exportando pra caramba, tudo mais. O brasileiro não se importou. Hoje a gente só tá dando importância para a crise atual política porque ela está afetando a economia. A gente está com dólar a quase R$4, a bolsa está caindo dia após dia, a gente não está vendendo mais commodities. Então agora, como está afetando o nosso bolso, a inflação está voltando, tudo mais, agora o brasileiro está dando a devida atenção. Uma coisa engraçada é que, se você olhar o noticiário econômico, se você vê variação de dólar para índice, o dólar cai
e a bolsa sobe, aí você espera que seja algum reflexo econômico. Não, é um noticiário político de que pode haver impeachment ou então a pessoa pode renunciar. Plantou-se um boato de que talvez a Dilma tivesse em vias de renunciar. Eu lembro que o dólar abaixou 3%, gente. O noticiário político tá tão influente na economia que, tipo, qualquer boato é combustível para alguma coisa. Porque em momentos de incerteza, todo boato é válido, né, cara? Todo boato é levado... A situação que o país está... exatamente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Simples assim, a gente não sabe. Entendeu? A coisa tá numa situação assim, que são cegos guiando cegos num tiroteio no meio do escuro. Exatamente. Jordão, gente, tem um ditado dentro da bolsa que a gente usa, que é o seguinte: a bolsa sobe no boato e cai na notícia. Quer dizer, hoje a bolsa tá assim. Por quê? Porque o noticiário econômico hoje, assim, agora explicando um pouco, por que quando tem notícia que a Dilma vai cair, a bolsa sobe? Porque é um sinal que vai haver uma mudança nas regras da economia. Entendeu? Vai ter uma mudança de presidente do Banco Central, presidente do ministro da Fazenda, vai ter uma nova abordagem de tratamento com bancos, com os empresários, com tudo mais. Então isso para o mercado é bom. O mercado ele já saturou dessa política econômica que a Dilma tem hoje, que o PT tem nos últimos 12 anos, nos últimos 14 anos de governo. O mercado está precisando de uma coisa nova, de uma coisa diferente, uma coisa que, sabe, uma mudança radical de 180 graus, entendeu? Por isso que quando fala que a Dilma vai cair, o mercado se anima pensando, puta, vai vir gente nova aí. Não é que precisa voltar o Armínio Fraga, que era o sonho do mercado, mas a Dilma caindo, a equipe econômica caindo hoje, o mercado vê com bons olhos. Qualquer mudança para o mercado hoje é boa. Então, por isso que ele se anima com essas notícias. Tem uma coisa engraçada que o pessoal fala, que o pessoal meio que projeta. Muitos que estão a favor do impeachment projetam que, tipo, se a Dilma cai, o cara que entrar, seja o Temer, seja quem for, vai ser tipo o novo Messias Salvador do Brasil. E que tudo vai mudar e o sol vai nascer mais brilhante no dia seguinte. Cara, não vai ser isso, gente. Quem pensa assim são os mesmos 70% que não fazem a menor ideia do que está acontecendo lá perto do país. A pessoa que acha que quem vai assumir é o Aécio. Sai, o Aécio entra. Eu quero entender essa lógica, gente. Como assim? Samuca, foi o que eu falei. Hoje o mercado, o sonho do mercado realmente seria o Aécio assumir, porque o Armínio Fraga ia virar ministro da Economia. A gente sabe que isso não vai acontecer. O que acontece é o mercado está precisando de uma mudança radical. Hoje, seja o Temer, seja a Cunha, seja Renan, seja o Lewandowski, que são os da linha da sucessão da Dilma, qualquer um que entrar vai ter. Pera aí que tem mais um mais o sexto da linha da sucessão. O novo presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. O Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes. mas até onde eu sei não chega assim tanto, não vai ter o final assim, né? Não vai. Ele tem novas eleições, né? Assim, qualquer tem umas regras para as novas eleições. Em qualquer uma das situações vai ter regra. Se a Dilma não for cair em até 2 anos, antes de 2 anos do mandato, é uma nova eleição para um mandato tampão de 2 anos. Se for mais de 2 anos que ela esteja eleita, vai uma eleição indireta, certo? Tem uns parlamentares que vão votar e eleger um novo presidente. Não, isso é no caso da chapa. Isso no caso da impugnação da chapa. Não no impeachment. Se for impugnação da chapa, assume o segundo lugar. Aí assume o Aécio. Aí tem essa chance mesmo? Não, peraí. Tem esse limite dos 2 anos. 2 anos para acabar ou 2 anos antes de acabar, uma coisa assim. Exato. O que acontece é o seguinte: o que vai acontecer é o seguinte: se até o final do ano a Dilma tiver o impeachment, nova eleição. Se passar de 2 anos tiver o impeachment, eleição indireta. Simples. Entendeu? O fato é que a bússola
de direção do Brasil tá tão zoada que toda vez que ela para um pouquinho, o mercado fala, opa, sabe, tá melhorando, entendeu? Essa é a verdade, alguém tá falando. É a ótima metáfora que o Samuca falou, são cegos guiando cegos no escuro no meio do tiroteio, sabe? A gente não sabe realmente o que vai acontecer. O que a gente pode fazer é especular e dentro das especulações sentir medo ou não, entendeu? Porque eu especulo que essa merda vai dar guerra, sabe? Eu falo pra maioria das pessoas, compra uma arma, estoca comida, estoca água, porque vai dar merda, entendeu? Cara, é guerra ou apocalipse zumbi? Cara, tá quase os dois, né? Isso é Brasil. É Brasil, cara. A gente consegue. Todas as epidemias vêm de uma vez só. É verdade. Tudo de uma vez, né? Tá aí, ó. O dengue, chikungunya, porra toda de uma vez só, por que não? Tudo. Zika, H1. Pois é. Olha, eu acho assim que esse sentimento de revolta com tudo, acho que aflorou muito porque houve uma artificialização assim da renda, um inchaço irresponsável de programas sociais. Gente, olha que crueldade. E eu vivi isso de perto com um amigo meu. O FIES que é um programa tão foda, tão legal, que foi utilizado irresponsavelmente para fim eleitoral. Como é que, se você olhar as linhas de crédito do FIES, ele tinha lá condições de aceitar redondo, 100% tranquilo. No azul, 600 mil, 800 mil estudantes no ano. Aí você vai ver que no ano de 2014 ele teve uma alta para 2 milhões. O cara fazia faculdade de esteticismo, de beleza e não sei o que, e era aceito no FIES. Não tinha nenhuma sistema de verificação se de fato ele deveria ser. Não existiam critérios. Aí você chega em 2015 e aí os caras começam a ver que não tem dinheiro. Aí você chega em 2016 e o camarada fala, gente, não tem mais dinheiro pro FIES. Não foi bem assim, falou, gente, fudeu. Foi isso que ele disse. Fudeu. Saca? Então, assim, é uma irresponsabilidade absurda. Isso também aconteceu, cara, dentro da própria máquina do governo. O governo, para poder fechar as alianças que ele precisava, criou 39 ministérios, sei lá quantos cargos de confiança, sei lá quantos cargos com nível de ministro. Então o que aconteceu? Hoje no governo não consegue pagar mais nem as próprias contas, entendeu? Então, como ele não consegue pagar as próprias contas, aconteceu a mesma coisa com o FIES, aconteceu a mesma coisa com o Bolsa Família, aconteceu a mesma coisa com a reforma agrária. Ontem saiu uma notícia que descobriram, sei lá quantas mil pessoas estão mortas, mas estão dentro do recebendo incentivo da reforma agrária, cara. 60 mil pessoas mortas, sabe? A gente está tendo esse inchaço para poder comprar o poder. Hoje o Brasil, o governo brasileiro hoje, da Dilma, cara, não que o FHC tenha sido um anjo de candura, não, pelo contrário, o FHC fez muita pilantragem para poder aprovar a reeleição e ele foi o primeiro presidente que foi reeleito. Mas a Dilma partiu para o PT partiu para uma compra, cara, no varejo, para poder se manter no poder. A compra no varejo por parte dos parlamentares, foi com cargos, foi com ministérios, com tudo mais. Com o povo foi em FIES, foi em Bolsa Família, entendeu? Foi em Minha Casa Minha Vida e mais uma porrada de coisa. Olha, eu vejo esse discurso de que se o PSDB e o PMDB assumirem, os programas sociais acabam, o pobre vai ficar mais pobre de novo e não sei o quê. Cara, primeiro eu acho que é uma responsabilidade absurda dizer isso, é um terrorismo desnecessário, porque principalmente são programas grandes demais para você simplesmente falar, acabou. Não, isso é uma bobagem. Agora, se você pensar bem que utilizou-se um programa social para você artificializar números de indexadores econômicos para dizer que você tirou uma parcela da população da pobreza e você joga isso no índice do IBGE, nos índices que são utilizados oficialmente para políticas econômicas, que agora
e índices que governam as políticas econômicas para os anos seguintes. Aí você faz isso, você tira 30 milhões de pessoas da linha da pobreza artificialmente. E aí você tem que jogar isso no índice que vai governar políticas econômicas, como taxas de câmbio, taxa Selic, taxa meta de inflação, IPCA, IPCA 15, coisas do gênero. Cara, como é que você vai dizer para o cidadão que artificialmente foi elevado da linha da pobreza para uma classe C que, olha, desculpa, mas você não vai poder mais comprar pão toda semana? Gente, eu sinceramente, será que não existia ninguém com uma consciência falando isso vai dar merda? Em momento nenhum alguém falou isso. Alguém deve ter falado, só que ignorou. Simples assim, cara. Entendeu? Cara, eu vou te falar a verdade. É cruel uma coisa dessa. É muito cruel, porque R$100 a mais, R$50 a mais, eu vou te dizer que R$50 a mais na conta de cesta básica por mês daqui, da minha casa, da minha família, é nada. R$100 a mais é nada, não afeta em nada. R$100 a mais na menina, na moça que faz a limpeza aqui semanalmente, é muito cruel, cara. É muita irresponsabilidade. Pra ela ganhar aqueles R$50 é muito mais custoso. Saca? É muita responsabilidade e eu me pergunto se ninguém realmente falou, gente, isso vai dar problema. Será que ninguém no Banco Central, no Ministério da Fazenda, vendo esses números mês a mês, vendo a PNAD contínua, pôs a mão na cabeça, o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União avisou várias vezes o governo: olha, isso aí não pode, isso aí não vai fechar, não sei o que. Avisou tantas vezes, a gente viu isso, na verdade, né? E o governo falou: a gente não pode deixar isso de lado, o que a gente já dando pro povo. Foi isso que eles fizeram. Eles sabemos que vai dar merda, mas eu não vou estar aqui quando der. É isso que eles pensaram, só que não foi o que aconteceu. Acharam que a crise era só uma marolinha e o povo que paga o pato, como sempre, entendeu? Olha, eu não sou contra programa assistencial. Eu, na verdade, defendo programas assistenciais. Mas defendo que eles sejam feitos de forma responsável e com critérios bem rígidos, porque isso é uma fonte de desvio, assim, que a oportunidade realmente faz o ladrão. Agora, sabe, um Estado que você não tem geração de emprego no setor privado. O que é o setor privado? O setor privado é que basicamente vai custear com impostos o Estado. Se você quebra o seu setor privado, você vai imprimir dinheiro para você mesmo, vai empregar todo mundo no Estado, o Estado vai se pagar imposto e vai chegar num ponto que fica tão inchado, que tem tanta gente na máquina do Estado, que aí, como é que é? Você imprime dinheiro, desvaloriza a sua moeda, você tem uma inflação de 500% ao ano. É isso. Isso foi o Brasil na década de 70 e 80. A gente viveu já a crise da hiperinflação, quando a nossa economia estava quase parando e a gente tinha que sustentar o país, só que na época não existiam programas sociais. Só que você tinha só quantos milhões de pessoas trabalhando no Banco do Brasil e tudo mais. Gente, essa demonização do empresariado eu acho um absurdo, porque não é o Estado que... Eu tenho uma visão que é muito centrista, muito central, porém liberal. Eu acho assim, que o Estado ele não deve prover bens, ele tem que prover serviços, ele tem que dar condições para que o cidadão possa viver a sua vida livre e produzir. Então ele tem que dar condição de competição. Então eu sou contra o Estado, por exemplo, produzir carro, o Estado produzir televisão. Isso é coisa do setor privado. O Estado ele tem que gerenciar muito bem seus commodities, seus recursos. Eu sou a favor disso. Samuca, o que acontece é que hoje o governo que está no Brasil hoje, como ele adota essa linha do nós contra eles, o eles, cara, é o empresariado. O eles é o cara que consegue receber um cheque de 30 pau por mês. Por mais que você fale, isso é errado, isso é aquilo, você tem que ver se o cara merece ou não, sabe?
Porra, quando o cara chega lá, diretor, presidente de uma empresa, de uma multinacional, como as companhias de carro, ou uma fábrica que faz linha branca, essas coisas, o cara fez por merecer, eu acho, ter um contra-cheque de 5 dígitos. O que acontece é, o governo cria esse negócio do, eles são os malvados, eles são os caras ruins, e eles, caras, são um empresariado, ele é o dono do dinheiro. Então, se eles querem comprar uma briga tão grande assim, é que, por exemplo, a Volkswagen, que é talvez uma das maiores empresas brasileiras, se um dia a Volkswagen encher o saco, assim, cansei, tô saindo do Brasil, fudeu metade do país, cara. Simples assim. Mas o governo tem que ter passar essa imagem. Olha, o chefe lá em cima, o cara que fica no escritório é o cara ruim, é o cara mau. É eles que são os caras que estão fudendo o país. Então fica nessa ideia do nós contra eles. Volta o fla-flu político. Pois é uma discussão que eu estava até tendo com o De La Torre. Ele veio com um papo assim: eu acho um absurdo o cara lá que faz 50 TVs por dia e o dono da fábrica não dá uma TV pro cara. Eu não acho. E aquilo ali ele tá recebendo por aquilo, na verdade, né? Entendeu? Ele tá recebendo pra fazer aquelas 50 por dia. Em essência, o capitalismo é uma coisa muito justa, se você considerar a essência do capitalismo. Eu tô falando num mundo utópico onde tudo é 0 e 1 dá certo. Assim como o socialismo, o comunismo utópico é lindo. É lindo. Pois é. Só que não dá Agora, certo. no mundo de verdade, aí que tá. A nossa política externa atual, ela trata o Brasil como uma espécie de ilha em que a Europa e os Estados Unidos são os grandes demônios. Aí eu vejo, por exemplo, já tem algum tempo, Estados Unidos, Europa e Chile fechando um acordo de livre comércio do Pacífico, em que mais de 140 países foram, não sei, trocentos mil países foram signatários. E nós ficamos de fora. Beleza. Né, de repente a gente consegue uma bocada lá pra frente. Mas se você olhar o padrão da nossa política externa atual, é a nossa política externa atual pós-Lula, porque o Lula era um cara que ele entendia a política externa. Isso a gente não pode tirar dele, porque o Ministério das Relações Exteriores no Brasil trabalhou muito na época do Lula. Fechamos acordos muito importantes. Na época da Dilma, ela diminuiu muito a importância do Ministério das Relações Exteriores. Nós perdemos assento e prestígio na ONU, perdemos batalhas na OMC, perdemos prestígio na OMC. A gente perdeu a oportunidade de ser signatário de coisas muito importantes, cara. Mas a gente perdeu muito apoio, muitas oportunidades na economia. Não foi só por causa da política externa que o Brasil adotou com outros países. Não. Foi por causa do Mercosul. Essa merda de Mercosul tá atrasando o Brasil, porque o Mercosul tem uma regra lá que diz o seguinte: se eu fizer um acordo, Brasil, eu tenho que, o mesmo acordo tem que valer para Argentina, para Uruguai, para Paraguai e para quem mais for membro do Mercosul. Quem não faz parte do Mercosul hoje? O Chile. Então foda-se, o Chile faz essas assinaturas. Pois é, por isso que eu falo. A gente tem uma política externa atual que ela é muito bairrista, muito partidária. Então a gente fecha com... Olha com quem que a gente está fechando. A gente fecha com Venezuela, a gente fecha com Colômbia. Meu Deus! Cara, Venezuela, o país que sexta-feira virou feriado porque tá uma merda. Ninguém consegue mais nem trabalhar lá, de tão ruim que tá. Pois é, virou toda sexta-feira feriado, é happy hour, vamos lá. Mas peraí. Então, agora eu quero falar uma coisa, então, que essa política atual do Brasil, isso é culpa da esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira, qualquer partido de esquerda, acha que o comunismo é uma maravilha, que o certo é o povo no poder, o povo entre aspas, né? O povo como Maduro é na Venezuela, o Fidel é na
em Cuba, esse tipo de coisa. A esquerda não entendeu que a ideia comunista, que essa vida comunista, que é se proteger com seus produtos, cara, não dá certo. A União Soviética quebrou. A Venezuela tá quebrada, entendeu? Porque o Maduro Cuba abriu as pernas, cara. Não, eu acho que o maior exemplo disso é a Venezuela, cara. Porque a Venezuela vivia à base de dinheiro do petróleo. Hoje o petróleo caiu muito, tá acontecendo isso, tá tendo que fazer feriado de sexta-feira porque não tem luz. As pessoas lá estão sem comer direito porque não tem comida. Você vai no supermercado, não tem porra nenhuma. Sem luz, sem água e comida. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte: essa visão de que o comunismo é legal, que o comunismo é o certo, que o comunismo todo mundo é igual, é uma merda, cara. Isso não tem como funcionar. É o que a gente falou antes, né, cara? Tanto o capitalismo como o comunismo, o tópico, é muito bonito. Só que não dá certo. Simples. Como você falou, teve N exemplos históricos que demonstram isso. Não dá certo. Entendeu? It's a beautiful crime. Cara, o que acontece é o seguinte: essa visão do comunismo, essa visão bonita que o comunista tem, que são todos iguais, que o certo é isso, que não pode haver diferença, propriedades iguais e tudo mais, cara, isso é pura ideologia, cara. Assim, não tem como falar que você vai aceitar viver hoje, sabe, trabalhando que nem eu trabalho. Aí eu vou dar o meu exemplo, o meu depoimento. Cara, eu acordo às 10:06 da manhã, pego 1h30 de trânsito, chego no trabalho às 8 e fico. No dia que eu saio mais cedo é 6 horas da tarde. No dia que eu saio mais tarde, eu saio 8 e pouco da noite, que nem eu saí hoje. E o que me move lá é o desafio para poder crescer, entendeu? Se você vem nessa ideia do comunismo, somos todos iguais, somos todos bonitinhos, então todo mundo vai ganhar a mesma merda de salário, por que eu iria me esforçar tanto assim? Você ia começar a acordar mais tarde, você ia andar devagarinho para chegar no trabalho, porque você não teria carro, provavelmente, né? Eu teria meu lado. Teria seu lado. E é engraçado, sabe? Não, o que eu tô querendo falar é o seguinte: a ideia dessa do comunismo, que somos todos iguais e tudo mais, cara, isso que eu acho errado, porque assim, o que move a gente são as diferenças. O que move é a minha vontade de crescer e eu poder comprar uma casa maior para minha família. O que me move é eu poder ter a oportunidade de eu escolher se eu quero comprar um Sentra ou um Honda, um Civic, entendeu? Então, quando você obriga a população a viver todos da mesma maneira, igual, cara, se queira ou não, você está tirando o livre-arbítrio da população. Todo mundo vai ter que comprar Lada, todo mundo vai ter que comprar jaqueta cinza, sabe? Que porra de vida é essa? Eu quero. Olha, é o pensar diferente que nos permitiu ter o que a gente tem hoje. Exato, cara. E o comunismo, queira ou não, essa ideia de viver todo mundo igual, no mesmo apartamento 5x5, cara, tira essa liberdade nossa. Entendeu? Essa coisa igualitária. Eu acho assim, a gente tem que ter a possibilidade de escolha. Entendeu? Aquela coisa, a possibilidade de ir e vir, a possibilidade de, se eu quiser amanhã sair do país, eu pego meu passaporte e consigo sair. O comunismo tinha esse controle tão forte como tem, né? Os países comunistas hoje, China, Coreia do Norte, Cuba já diminuiu mais, mas Venezuela, tudo mais, cara, faz uma repressão em cima da população que a população não consegue se movimentar, cara. Então, quer dizer, é um país tão merda que o governo não deixa a população sair e não deixa você entrar. Se você quiser entrar na Coreia do Norte, você tá fudido. Você vai andar com 10 coreanos atrás de você pra ver se você não faz alguma merda. Burocracia inacreditável pra entrar naquele país. Exato. Então, o que eu acho é o seguinte: o comunismo, teoricamente, ele é realmente talvez o sistema mais legal, mais igualitário, sistema que realmente ofereça oportunidades legais. Só que é um sistema que acaba deixando a população presa numa situação que você não tem perspectiva de crescimento, então você não tem tesão de viver. O capitalismo tem falhas, tem todas, cara. Não dá pra enumerar milhões aqui, dá pra fazer um podcast só sobre cagadas do capitalismo. Só que, como ele te
fornece essa possibilidade de você crescer, de você poder se esforçar mais, de você poder produzir mais televisões, ser o chefe da equipe de televisões e depois ser o diretor da fábrica, até um dia chegar presidente, como a gente já viu histórias reais de cara que começou como office boy na empresa e é presidente, é CEO hoje, cara. Não, sabe, é isso que move. Você não acha que, por exemplo, que esse desejo da pessoa ela crescer, dela buscar, até mesmo sem depender do governo, você acha que não é um pouco carente aqui dentro do Brasil? Porque você pode ver que as pessoas que reclamaram, por exemplo, do impeachment da Dilma, que não vai ter golpe, não sei o que, é as mesmas pessoas que dependem de uma cesta básica, que dependem de um Bolsa Família. Você não acha que isso é uma carência do povo brasileiro, na verdade? Também. O que acontece é que volta aquele negócio, é que a população não saber o que está acontecendo. Quando você cria esse negócio que não vai ter golpe, que isso é um movimento golpista, é o terceiro turno da eleição, tudo mais, que nem é citado hoje, cara, não é. É assim, eu faço a pergunta então para você o seguinte: então, ao povo que derrubou o Collor em 92, era golpe? Não, ainda eu vou além, na verdade. Você teve aí, na época do Fernando Henrique, 50 pedidos de impeachment. Então aquilo ali era pedidos de golpe, seria golpe também. Quando é o PT que faz, quando o PT que faz é democrático. Quando Jordão, eu tô falando o seguinte, eu não tô querendo chegar nisso aí, porque pra criar senão vai criar mais polêmica do que já é criado. O que eu tô falando é o seguinte, uma coisa que realmente aconteceu o impeachment do Collor em 92 por corrupção. Tá certo que a corrupção dele foi uma coisa diferente. Hoje a gente tá tratando das pedaladas fiscais do governo Dilma, que é uma outro tipo de manipulação de números do governo, que cria um aspecto falso e cria um déficit no governo maior do que o governo pode aceitar. Isso é quebra da lei de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal. Só uma pergunta aí em relação a isso. Isso foi mais ou menos como na época da ditadura, porque a inflação era maquiada, né, na época da ditadura, se eu não me engano. Não, a maneira simples de explicar isso é a seguinte: digamos que você tem um cheque especial na sua conta, tá certo? E você tem que pagar, vamos dizer que você ganha 5 mil reais por mês e você tem gasto de 5 mil reais, tá certo? Nas suas despesas. 5 equilibra. Aí teve um mês que você gastou um pouco mais de luz, você teve um gasto de 5.100. Você pega 100 reais do cheque especial. Só que você tem que pagar esse cheque especial depois. Aí você faz um pouquinho mais de hora extra para poder ganhar os 100 reais e tapar o buraco, correto? Uhum. Teoricamente, então, o que acontece é isso. O cheque especial do governo, entre aspas, bem grandonas, é a Caixa Econômica Federal. A Caixa, nos outros governos, FHC, Lula, Itamar, tudo mais, paga as assistências sociais, os serviços sociais que o governo faz, 1900 lá vai para trás. Então a Caixa chegava e falava assim: olha, Lula, olha, FHC, olha, Itamar, a gente vai gastar esse mês 100 milhões de reais. O governo falava assim: beleza. O governo dava o dinheiro. Só que daí, lógico, tem sempre um cara que entrou, fez um pedido novo, um cara que teve um filho a mais esse mês, então dava 101 milhões de reais. Daí no mês seguinte a Caixa falava assim: olha, esse mês são 101, só que você tá me devendo 1.000 do mês passado que eu tive que cobrir. O governo, beleza, então tá aqui 102, entendeu? Só que o que acontece? O 102 mês, já de novo, teve um cara que entrou com um pedido novo, teve um cara que teve mais um filho, vira 103. E você vai equilibrando assim, entendeu? O governo vai pagando pra Caixa, a Caixa distribui pra população. Só que, normalmente, tem alguma coisinha, tem uma diferença, uma coisa assim, que depois o governo tinha que ir lá e pagar. O Lula fez isso, FHC fez isso, Itamar fez isso. O que acontece com a Dilma é o seguinte: a Caixa chegava pra Dilma e falava assim: Dilma, são 100 milhões que a gente tem que pagar. A Dilma falou assim: beleza, paga lá que depois a gente acerta. A Caixa, beleza, ela pagava. Daí no mês seguinte ela achava: Dilma, são mais 100 milhões esse mês, só que você tá me devendo 100 do mês passado. Não, beleza, certo aí que depois a gente acerta. O que acontece com isso? O governo fica com o dinheiro em caixa. Não gastei os 100 milhões,
Então, quando ele divulgava o balancete no final do ano, falava assim, olha, esse ano eu fechei um ano com um saldo de 600 milhões. Só que qual que é o problema? Desses 600 milhões, ele tinha que ter pago 6 meses pra Caixa que não pagou. Ele só falou o ativo, não falou o passivo, né? Exato, isso é a pedalada fiscal. E isso é crime de responsabilidade fiscal, porque você está maquiando uma conta do governo. O que acontece? A dívida vai ficando para a Caixa e a Caixa está se fudendo. É a mesma coisa você vai lá, pega os 5 pau do seu cheque especial e paga as suas contas e fica com 5 mil na carteira. No mês seguinte, você tem que pagar o cheque especial e você também tem que pagar suas contas. Ou você paga tudo e fica zerado, ou então você pega de novo o cheque especial, paga todas as suas contas e deixa ficar com 10 mil. Uhum. Então, o que aconteceu também, me corrija se eu estiver errado, também teve empréstimos de bancos particulares, né? Isso também teve, mas não envolve essa parte de pedalada fiscal. O problema, o foco da pedalada fiscal, que é o foco do pedido do impeachment do Bicudo, que foi fundador do PT, diga-se de passagem, e da menina lá que você falou o nome, de um outro jurista que eu esqueci o nome também, é a pedalada fiscal. É o governo não pagar, não repassar o dinheiro para a Caixa pagar o serviço social, o assistencialismo. Como ele não repassava, o dinheiro ficava no caixa do governo. Beleza, olha, eu tô com dinheiro sobrando aqui. Só que ninguém sabia que esse dinheiro já tinha dono. E o governo não passava para a Caixa, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Daí o governo fala que todo mundo fez pedalada fiscal no passado. Fez. Só que quando o FHC fazia, o Lula fazia, o Itamar fazia, não era da dívida inteira. Era por causa de uma diferença mínima, que no mês seguinte o governo ia lá e pagava. Aham. Era uma diferença que já estava contabilizada em gastos futuros, entende? Exatamente. A partir do momento que a Caixa teve que cobrir, a Caixa cobriu e não houve a contabilização em gasto futuro. A Caixa cobriu falando, peraí, vocês não contabilizaram? Tá bom, vocês caracterizaram um empréstimo, como é que vocês vão me pagar isso agora? Foi como eu falei, eles divulgaram um ativo e não divulgaram um passivo simples, que era o empréstimo da Caixa, entendeu? Falar, olha só. Mas assim, você tem que explicar aqui, ô Jordão, mas isso assim, a gente tá entendendo. O problema é que você tem que explicar pro leigo, entende? Sim. O camarada tem que entender. E eu sou quase leigo, então. E pra completar toda essa merda que o governo fez, em vez de pagar o dinheiro como que deveria ter em caixa, porque o governo não tem dinheiro em caixa, o problema é esse. O governo fala que tem 100 milhões que não repassou para a Caixa, só que ele não tem esse dinheiro em caixa mais, porque ele já torrou com outras coisas. Ele sacou dinheiro do Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional não é para pagar esse tipo de coisa, não é para pagar assistencialismo. Quer dizer, aquele negócio, quanto mais vai mexendo na merda, mais vai fedendo, entendeu? Sim. Aí entra no que está acontecendo hoje, o que a população está reclamando hoje, que está pedindo a população. Para poder pagar essas contas, fechar essas contas no futuro, o governo vai ter que ter aumento de impostos. CPMF. Entendeu? CPMF, aumento de imposto de renda, aumento de imposto para mandar dinheiro para o exterior, e por aí vai mais um monte de coisa, que é a reforma tributária que o governo está querendo empurrar. Então, e os empresários estão putaços em relação a isso. Cara, assim, em termos práticos, funciona mais ou menos assim. Se você precisa aumentar o que você recebe por mês, você faz hora extra. Você trabalha mais um pouco. Sim. Você pode fazer gastos. Isso. O governo não pode. O governo não pode fazer hora extra. O governo não pode fazer bico. O salário do governo é imposto. O governo não faz bico. O governo aumenta imposto para aumentar o próprio salário. Entende? É assim que funciona. Assim, bem leigo, bem prático, bem como em linguagem comum, é isso. Sim. Mas, ô Samuca, o governo, o que ele deveria ter feito, a primeira coisa que ele deveria ter feito era o corte de gastos. O governo não cortou um gasto. A gente ainda tem, sei lá quantos ministros, sei lá quantos mil cargos assalariados de confiança, de tudo mais. Então, essa é a parte da responsabilidade, cara. Então, mas o que eu tô falando é o seguinte: se você tem 5 mil reais, se você recebe 5 mil reais por mês e você tá gastando 6 mil,
nas suas contas, você começa a cortar gastos, meu amigo. Você vê lá, porra, eu tô gastando net, pago R$500 de net por mês. Porra, mas eu não tô assistindo tudo isso de net, eu não preciso de 2 pontos de net na minha casa. Vou diminuir já cai pra metade. Porra. Mas aí é que tá, uma coisa que eu não entendo. Por que o governo então não corta o gasto do parlamento? Por exemplo, porque não pode. Até alguma cidade aqui que teve um reajuste no salário dos vereadores de 5%. Em meio a tudo isso que tá acontecendo, teve um reajuste de 5%. Como é que o governo não pode criar uma lei ou alguma coisa que corrija essa palhaçada que é aumento de salário? Simples. Não interessa. Não interessa, porque se ele fizer isso, é tiro no pé. Aí não pode vir falar de querer mudar o Brasil desse jeito. Não, mas querer sabe o que acontece? Por isso, a gente se ferra e eles... Mr. Play, é isso aí, o cara vai perder apoio. Você acha que o PMDB apoia o governo porque o governo é batuta? Não, porque tem 6 ministérios, tem lá quantos mil cargos de confiança, tudo mais, cara. Se o governo virar e falar assim, olha, tudo bem, a gente tem 20 mil cargos de confiança, vamos ter que cortar 10 mil, você acha que algum partido vai apoiar o governo ainda? É um absurdo. A gente vai ter que diminuir. Então, cara, chega nesse ponto. Então o governo, ele finge, eu tenho que ter 39 ministérios, eu tenho que ter o Ministério da Igualdade Social e o Ministério do Direito da Defesa dos Negros. Mas porra, não é a mesma coisa, Igualdade Social e Ministério das Raças, sei lá, que você começa a criar tanto cargo pra você poder ter um amigo lá que tem uma pastinha que tem um orçamento de 10 milhões de reais por mês. É um absurdo isso, porque eu não sei em que país que é, eu não sei se é Finlândia, algum país assim que os políticos recebem um salário mínimo e vivem todos numa república. Eu sonho que isso um dia aconteça no Brasil, porque só vai ser político, só vai ser um parlamentar quem realmente quer mudar a situação. Sabe quando vai acontecer isso? Não é quem quer se esconder, não é quem quer se esconder através de benefícios e salário fixo, entendeu? Mas sabe quando vai acontecer isso? Nunca. Eu espero que um dia o Brasil se corrija nisso. A melhor solução é a do nosso amigo Dudu, que é devolva Portugal essa merda. E a gente não sabe gerir a merda de um país. Eu apoio, vamos devolver Portugal, cara. Gente, eu sou otimista. Eu acho assim que quanto mais merda aparecer, mais fogo vai pegar, e eu acho que, vai ter uma mudança de consciência. Cara, eu sou otimista mesmo. Então eu acho assim... Não. Samuca, você é otimista... Não, de grandes crises... Assim, você tá vendo... Seu otimismo, na verdade, é ver essa porra terminar em cinzas. Cara... É isso. Cara, mas olha só, de grandes, assim, eu acho que de grandes tragédias, de grandes coisas, assim, grandes abalos, surgem pensamentos diferentes. A nova geração, vamos combinar que tem muito político velho que vai morrer. A nova geração é muito mais consciente. A nova geração, ela tem muito mais consciência do que é o bem público, sabe? Então eu acredito que essas coisas vão criar uma mentalidade diferente, porque a informação tá aí, cara, a informação tá livre, a informação tá correndo solta, então as pessoas têm mais noção, por exemplo, do que acontece no Acre da vida. O Acre não é um lugar místico mais, saca? Essa interligação de informação me faz sentir esperançoso de que o Brasil vai ter um futuro que a gente vai passar, vai sofrer muito, nossa democracia vai sofrer muito por isso, sabe? Mas eu acho que sem essas dores, sem essas provas de fogo, a gente não evolui. A gente precisa passar por essas coisas chocantes para entender que o erro tá lá. O erro foi esse. A gente sabe que o erro existe ali, é por isso que a gente tem que ter a consciência de poder mudar. Ô Samuca, aí eu discordo um pouco de você. Pelo seguinte, tudo bem, as novas gerações podem ter uma visão diferente, mas não é tão simples assim não, cara. No momento que você tem uma manipulação de mídia como a gente tem no Brasil hoje, você tem pessoas que só falam para plateias favoráveis, sabe? Aí tá, foda-se, vou dar nomes. O Lula, cara, ele só dá entrevista para aquele Brasil 247 e o Paulo Henrique Amorim, porque são os caras do PT.
Entendeu? Ele não dá entrevista pro Jornal Nacional, por exemplo. Ele não dá entrevista pra Veja, pra Estadão, pra Folha, porque esses são os partidos da mídia golpista. Esses caras querem derrubar o governo. Então, a nova geração, cara, vai estar pior que a gente. Da mesma maneira, a gente tem, por exemplo, um exemplo que foi um símbolo aí pra... Né, na época do Collor, que foi o Lindbergh. O Lindbergh isso, o Lindbergh aquilo. E olha no que ele tá metido agora, cara. Ele também tava com a corda no pescoço. Entendeu? Esse Lindbergh da Uni nunca me enganou, cara. Nunca vi nada nesse cara que falasse que ele pudesse ser a esperança do Brasil. Então, pra mim e pra você, não. Mas muita gente olhou e achou que ele era a salvação. Assim como eu tenho quase certeza que aquela Sininho que tava aqui no Rio de Janeiro, que foi preso e o caralho, também vai ser a próxima Lindbergh daqui a alguns anos. Entendeu? Porque isso que acontece. Você tem uma juventude hoje, cara, que ela tá. Não é que ela esteja alienada. Porque alienada a pessoa não quer saber de nada. Hoje o problema da juventude brasileira é que ela tá mais polarizada. Ela vê, sabe, hoje o governo como o governo do PSDB, que volta aquele negócio do nós contra eles. O PSDB é elite. O PSDB não quer saber do povo, então foda-se, eu vou lutar contra o PSDB sem saber por quê, sabe? Vira aquela realmente coisa de massa, sabe? Sim. O cara só acha que sim, pelo fato de ser o PSDB, de ser um partido de centro-direita, eles são ruins, foda-se, entendeu? Eles não veem tudo que, assim, por mais que não entendam, que é aquele negócio assim, o Brasil começou no dia que o Lula assumiu, sabe? Ninguém pensa que o Lula assumiu com uma economia estabilizada, porque o FHC, no governo Itamar, criou o Plano Real, criou uma bases para uma boa administração dar resultado no Brasil. E ainda o Lula deu sorte que pegou uma época que o dólar subiu, que o dólar caiu, que as exportações aumentaram, que teve valorização dos commodities, teve tudo mais, e o Lula pegou 8 anos, cara, que qualquer eu podia ser presidente da República, ia ser um puta presidente. Tá, então pra gente encerrar o assunto, vou lançar uma pergunta aqui pros senhores. O que pode ser feito, independente do partido, independente de esquerda ou de direita, o que pode ser feito, na opinião dos senhores, para mudar a situação atual do Brasil? Tacar fogo em tudo. Cara, falando em termos econômicos, eu achava que a mudança de governo ela se torna uma coisa necessária hoje, pelo que eu falei lá atrás. O mercado precisa desse agito para poder dar um novo respiro. Não que eu vou falar contra você que entrar o Cunha, o Temer ou qualquer um vai ser melhor, mas o mercado precisa de alguma coisa, uma notícia nova. Em relação à administração pública, o PT já mostrou que realmente veio. Aquele negócio é um plano de governo de 50 anos. A ideia deles é dominar o Brasil por 50 anos. Isso tem um discurso do Disseu, quem procurar no YouTube vai achar ele falando isso, entendeu? Então, o problema é que para ter esse plano de governo, o PT tem que gastar dinheiro, nosso dinheiro pago em impostos, comprando aliados, comprando base, sabe, pagando assistencialismo da maneira errada, diga-se de passagem, aquele negócio não que seja contra assistencialismo, mas ele é feito de uma maneira errada para você criar uma massa de manobra e para você criar um parlamento a seu favor. O que precisa hoje, cara, não sei. Eu não sei se assumir o Aécio seria o melhor, se ter uma nova eleição com novas figuras, se falar que todos esses putos, botar todo mundo no paredão de todos os partidos para ver se surge gente diferente, sabe? Eu não sei. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, quando a gente estava falando sobre a eleição de São Paulo para prefeito. Ele declarou o voto dele para um personagem. Eu falei que se eu votasse aqui na cidade de São Paulo, eu votaria no João Dória por um motivo, por ele ser uma figura nova, ser alguém diferente, que nem foi o Paulo Scaff, quando ele foi candidato a governador. Seria uma pessoa interessante, acho que para ser governador, porque é uma figura nova. Hoje a gente está na mão da mesma turma de faz 20 anos, entendeu? É Lula, Haddad, Alckmin, FHC, sabe, não surgiu uma pessoa nova, uma pessoa que a gente possa falar assim, pô, vamos apostar numa coisa diferente. Eu acho que
o cenário certo seria se a gente tivesse uma nova liderança política, independente se seja de esquerda ou de direita, mas alguém que não viesse com os vícios que a gente tem hoje, que os dois lados apresentam. É o que está acontecendo aqui no Rio, na verdade, né? Para prefeito aqui, parece que o mais indicado aí, que pelo menos favorito, seria o Marcelo Freixo, né? Porque luta por isso, tudo aquilo, não que eu votaria nele, na verdade. Mas porque é uma figura nova, sabe? Ele veio até a última eleição de prefeito, se eu não me engano, e foi para segundo turno, e eu acho que agora ele entra, porque eu acho que pelo menos o Eduardo Paes, que está queimado por causa da Odebrecht, mesmo que ele tenha um substituto, o substituto vai levar esse karma, né? Que isso aí tá sendo apoiado pelo nervosinho da Odebrecht, sabe? Então acho que pelo menos aqui no Rio é bem capaz de mudar, né? Não sei nos outros estados, né? Outras cidades. Bom, eu tenho algumas visões. Eu tenho uma visão para curto, uma visão para médio e para longo prazo. Para longo bomba prazo, atômica, incêndio, a gente não. Não, isso é um outro negócio, é um outro jeito de ver o Brasil. Longo prazo é a bomba atômica, né? Fica 20 anos poluída aí. Exatamente. Ou a gente pode botar o Samuca como rei. Não, é um outro jeito. É um outro esquema, cara. Assim, é uma outra zoeira. Agora, o Samuca, sério, pensa o seguinte: que para longo prazo a gente precisa urgentemente criar um sistema político com uns 6 partidos. A gente tem um absurdo de 33 partidos que a gente vira Brasília é um balcão de negócios. Isso é um absurdo, isso é uma coisa horrenda. Samuca, peraí. Economia, nos Estados Unidos tem vários partidos também. O que acontece é que você tem 2 só que polarizam, que é o Partido Democrata e o Partido Republicano. Você tem vários partidos. Eu sou um pouco contrário a você. Eu acho que tem que ter esse pluripartidarismo. Só que o problema é que do jeito que são feitas as coisas no Brasil, você cria um partido para poder ter acesso ao fundo partidário, entendeu? Que de novo é uma maneira de você mamar na teta do governo. Sabe, essa questão. Assim, eu acho que é um absurdo a gente ter, em condições de gerir decisões extremamente importantes, 33 partidos. Isso é uma coisa que você nunca vai ter consenso algum, a não ser que você faça um cheque para comprar pelo menos uns 17, né? Porque vamos combinar, 33 partidos é um pouco demais. 33 partidos, você gera uma coisa que a população não sabe o que está fazendo. Você tem um cara que muda de partido por mês e na próxima eleição não cria-se uma memória política. Não se tem uma identidade política fora do eixo PT, PMDB, PSDB. Você não tem. Agora você tem algumas coisas com a solidariedade da Marina, mas mesmo assim eu acho que é um absurdo a gente ter essa quantidade de partidos, sabe? Marina é rede de sustentabilidade. Solidariedade é do Paulinho da Força. Rede de sustentabilidade, solidariedade. Eu esqueci. É tanta, tá vendo? É tanta coisa que você já não sabe mais. Cara, prato seguinte. Em termos práticos. Romário para presidente, ponto. Não, mas em termos práticos, esse monte de partido é um absurdo, cara. Em termos práticos, você precisa criar na população uma memória política, porque o pessoal tem que lembrar o que fez e quem são as pessoas e o que elas representam. Isso é uma coisa de longo prazo. Economicamente, eu acho que a gente tem que ter um Banco Central totalmente autônomo, sabe? Isonomia absoluta. Eu acho que o Banco Central tem que ser a autoridade máxima para gerir o rumo da economia. Se não está certo, o cara tem que dar o remédio, seja lá o que for. Não é o melhor remédio para a eleição daqui 2 anos, 4 anos. Isso não é só um absurdo, isso é uma responsabilidade de um tamanho que não tem nem como. Então, precisa fazer uma reforma tributária. A gente precisa urgentemente de uma reforma tributária,
para modernizar a relação de produção e consumo, sabe, de venda, comercialização, porque essa guerra fiscal de ICMS é uma idiotice, é uma coisa que só faz prejuízo, sabe? A gente cria esses unicórnios como a Zona Franca de Manaus e uma estrada que é cheia de barro. No papel, ideologicamente, é maravilhoso, mas na prática não funciona. Ok. Jordão, e você? O que tu acha que o Brasil precisa para mudar? Qual é a alternativa, na sua opinião? Tacar fogo em tudo. Também. Mas. Não, pior que eu não tô querendo. É o plano B. É o plano B. E eu não estou falando de brincadeira que nem o Samuca. Estou falando falando sério, na verdade. Cara. Eu não brinquei, não, cara. Cara, é o que eu falei antes, cara. Resumindo, a gente tá vivendo num mundo. Tá todo mundo dividido. A gente tá perdendo a amizade por causa de bobeira política, cara. Porque. Defender ideal, tá bom, eu concordo com você, você tem seu ideal, fulano tem dele, ciclano tem o dele, beleza, cara. Mas a gente não pode viver em sociedade e tentar melhorar todo o seu ideal, pegar um pouquinho do seu ideal, um pouquinho do outro e tentar melhorar o país. É essa a questão, sabe? Não tá existindo um diálogo entre as pessoas idealistas, além de seu filho da puta coxinha, ou seu filho da puta petralha, ou não sei, sabe? Não tem nenhum diálogo entre essas partes, além dessa. Porque se você não tá comigo, você tá contra mim, é simples assim. É o que tá acontecendo agora no país. A única solução é o seguinte: se der alguma merda federal de algum país, sei lá, declarar guerra pro Brasil pra unir essa merda. Essa é a verdade. Na sua tela, no Senado, cheira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Bom, chegamos então ao final de mais um podcast. Eu só quero falar uma coisa aqui um pouco pessoal minha aqui, que é o seguinte: desde o começo do Mr. Play a ideia sempre foi expor a nossa opinião. Tudo que foi dito aqui é a nossa opinião. A gente não tá querendo criar um conflito contra a sua opinião, se você é de direita, se você é de esquerda. Tudo que foi falado aqui é a nossa opinião. Então, do mesmo jeito que a gente respeita a sua opinião, a gente gostaria também que você respeitasse a nossa opinião. Certo? É bom deixar claro aqui antes, na verdade, que a gente não recebeu nada por isso. Não que eu não faria se estivesse recebendo, mas não, a gente não recebeu. A gente não recebeu nada por isso. Tá, a gente tá fazendo isso. Eu vim de graça. Vim de graça. A gente veio aqui falar isso tudo que a gente falou. Ser apedrejado, com certeza, de graça. Não estamos recebendo por isso, tá? Então... Sim, é a nossa opinião, estamos expondo a nossa opinião, entendeu? Aqui a gente foi imparcial, não teve ninguém de direita, ninguém de esquerda. A gente tá no neutro ali, discutindo a situação atual do Brasil, certo? Samuca, quer deixar aí os seus contatos, vamos falar alguma coisa? Olha, a minha palavra final é busquem sabedoria. Não, peraí, gente. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Não, gente, eu acho assim, o país é muito maior do que uma legenda, do que uma sigla, do que uma ideologia. Tá ruim, tá tenso, mas a gente precisa ter esperança e humildade para entender que pode melhorar se a gente quiser e se a gente fizer por onde. É claro que o país é nosso e a gente tem que supervisionar quem está lá, que a gente elegeu para poder nos representar. Eles trabalham para a gente, não é o contrário. Eles devem satisfações a nós, tá? Então entendam isso, meus queridos, que a gente vai para frente. Isso aí. Dudu? Cara, eu queria falar o seguinte, acho que concordo muito com o que o Samuca acabou de falar, entendeu? E o que eu acho
só o seguinte, a situação do brasileira, queira ou não, quem provocou fomos nós mesmos. Porque nós votamos nas pessoas que estão lá, nessa eleição, na eleição anterior, na outra, e na outra, e na outra. Então, quando eu vejo algumas pessoas reclamando de movimentação na rua, movimentação popular, cara, independente de qual seja o motivo da movimentação popular, da atividade na rua, ou seja, pró-governo, contra governo, pelo impeachment, não vai ter golpe e tudo mais, cara, a democracia é isso, é a voz do povo. Se for chegar à conclusão que a voz do povo não está satisfeito com esse governante, tira ele. Agora, se o povo concorda que esse governo tem que seguir, bola pra frente, cara, a minoria perdeu. Simples assim. Na minha opinião particular, é uma coisa, o que eu acho, assim, cara, não sou nenhum papa em coisa nenhuma, sou só um cara que lê pra caralho. Então, a minha opinião, talvez pelo que eu já vivi, pelo meu trabalho, eu sou favorável à mudança de governo para ter uma mudança política, uma mudança na economia. Se isso vai dar certo ou não, eu não sei. Mas é isso, assim, é a gente que tem que correr atrás para descobrir se vai melhorar ou não. Isso aí. Jordão? Então, cara, de falar depois do Samuca e Dudu seria sacanagem, porque eu repeti, porque os dois realmente dominaram o cast hoje. E eu achei sensacional, porque eu até aprendi muita coisa, cara. Eu espero que os ouvintes também tenham aprendido, cara. E, cara, é só o seguinte: pesquisa em quem você tá votando. Só isso. Independente do partido, cara. E mais importante ainda, eu acho que é o seguinte: é se perguntar, quem você votou na sua última eleição, você lembra? O brasileiro tem uma péssima memória em relação a isso, cara. Entendeu? Eu lembro. Então, não, mas você faz parte daquele 5% que mama na teta do governo. Olha, eu acho que a memória do brasileiro, politicamente falando, melhorou de uma semana para 2 meses, tá? Então eu tenho fé. Então, cobre quem você votou, cara. Uma coisa que eu penso aqui é assim, isso falando aqui em termos de São Paulo. Todo mundo tá reclamando de São Paulo muito, que tem radar, que é a indústria da multa, tudo mais. Eu discordo disso, porque se você respeitar a lei, você não vai ser flagrado nos 500 mil radares que o Haddad espalhou pela cidade. Se você não concorda que o Haddad instalou 500 mil radares, mude, não vote nele na próxima eleição, vote num cara que fala que vai tirar os radares, entendeu? Mas não é motivo, não é desculpa pra você quebrar a lei, não é desculpa pra você brigar com seu amigo, sabe? Não é motivo pra criar esse clima de nós contra eles, entendeu? E, infelizmente, política criou-se esse clima e que é triste, cara, é muito triste. Nem direita, nem esquerda. Que tal pra frente? Pense nisso. Nos vemos daqui uns dias. Um forte abraço e até lá. Falou, tchau. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Olha aí. Entende por que eu não posso ter uma senhora Samuca? Samuca. Você entende por que eu tenho esses dilemas éticos idiotas? Dilemas éticos idiotas é ótimo. Peraí, vamos para aquele momento lição de moral. Samuca, você tá com quantos anos? 30 e... Nem lembra a idade que tem. 33, nasci em 83, 33. Então lição de moral, caralho, isso é falta de vergonha na cara, seu puto. Você devia ter se ajeitado, escolhido uma mulher só, em vez de ficar nessa putaria, caralho. Ué, mas eu sou um puto, cara. Até agora você não me insultou, cara. Eu só ouvi elogios. É isso que eu ia falar, o Dudu esbanjou elogios pro Samuca. Quando começa a me insultar. Cara, sério, se o Dudu não, com sua sabedoria, não conseguiu mudar a cabeça do Samuca, ninguém consegue. Samuca, então, foda-se. Foda-se a mulher que está apaixonada e vai pra Sodoma e Gomorra.